Bom dia, pessoal. Vamos dando sequência ao desenvolvimento dos nossos conteúdos. Até aqui eu trabalhei com vocês antes do isolamento social ser instalado. Trabalhei com vocês o período da Revolução Francesa, tá? E já nesse período de transição, o chamado período napoleônico. Hoje eu vou desenvolver um conteúdo desdobrando o que acontece na Europa a partir de 1815 com a derrota de Napoleão Bonaparte, tá ok? Então, olha só, quem vai ao banheiro vai agora, quem vai beber água vai logo, porque eu não quero ser interrompido. Valeu! Olha só, o nosso ponto de partida a partir de 1814, nós temos a primeira derrota de Napoleão, significativa, o que motiva a sua renúncia ao trono da França, embora essa renúncia tenha sido negociada. E em função dessa negociação, ele deixa de ser governante da França, mas ele não é punido no sentido de ser preso, fundamentalmente falando. Ele se torna governante de uma ilha no sul da França, né, com direito a ter uma pequena corte, uma guarda armada, etc., e com o compromisso do governo francês de pagar uma pensão, no caso, ao ex-imperador francês. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, com a restauração da monarquia anterior na França, você vai ter também o início de uma perseguição aos antigos aliados de Napoleão Bonaparte. A indenização não vai ser paga, ela vai sendo protelada, etc. E apesar das reclamações de Napoleão Bonaparte, o governo francês não vai entabular uma solução para o caso. Uma parte dessa solução acaba sendo estabelecida quando Napoleão foge da ilha de Elba, né, reassume o trono da França em 1815 e vai, a partir daí, promover uma última campanha contra as potências inimigas da França, e ele vai ser então derrotado na Batalha de Waterloo, que é uma batalha que vai acontecer em território belga. Derrotado militarmente, aí agora é uma situação diferente do que aconteceu antes, porque agora ele vai ser enviado como um prisioneiro político para uma outra ilha no litoral africano, a ilha de Santa Helena, onde ele ficará sob guarda de tropas inglesas até o seu falecimento na década seguinte. Então, aí Napoleão, de fato, depois do episódio dos 100 dias, em que ele foge da ilha, reassume o trono e é derrotado na Batalha de Waterloo, Napoleão, então, é uma página virada. Tanto no ínterim de 1814, quanto agora, definitivamente, em 1815, com a derrota de Napoleão inicialmente, uma segunda derrota dele depois de Waterloo, reúne-se na capital austríaca o chamado Congresso de Viena. Nesse congresso estão representados tanto as potências vitoriosas contra Napoleão, a saber, a Inglaterra, que fez parte de todas as alianças contra a França, a Rússia, a Áustria e a Prússia, que hoje não existe mais, hoje é uma parte da Alemanha. E aí incluindo a própria França, porque se considerava que o inimigo tinha sido Napoleão Bonaparte e não necessariamente o país. A França não era a inimiga, o inimigo era Napoleão. Então os próprios franceses foram convidados a participar dessa conferência. No Congresso, tiraram-se algumas linhas principais. A primeira delas é a ideia da restauração, né, o chamado princípio da legitimidade, tá, que você vai restaurar não só as fronteiras entre os países que eram as que existiam em 1789, ou seja, antes de Napoleão e no início da Revolução Francesa, na verdade, todos os países vão ter que voltar às suas fronteiras originais, o que significava que tudo aquilo que a França conquistou nas guerras da Revolução e depois nas guerras napoleônicas, a França não ficará com nada.
Por outro lado, os vencedores também não tirarão nenhum pedaço do território francês. Então, o princípio da legitimidade coloca a França no mesmo tamanho do que ela era no início da Revolução Francesa. Ela não ganha nada, mas também, por outro lado, ela não perde. Sobre o princípio da restauração, na verdade, é um retorno às políticas absolutistas. Você vai restaurar nos países em que Napoleão anexou, ocupou, guerreou, combateu e que estabeleceu eventualmente outras monarquias, ou até permitiu que se instalassem governos republicanos, nesses estados você voltará também à situação anterior. Então volta a vigorar o absolutismo na maior parte da Europa, o mercantilismo como atividade econômica e o tipo de uma sociedade baseada em estamentos. Alto clero no topo, nobreza como segunda ordem e o povo em geral, incluindo aí a burguesia, no terceiro estado, na base da estrutura social. Pois bem, além da ideia da legitimidade, ou seja, restaurar monarquias e fronteiras como existiam antes da Revolução Francesa, você vai ter também a busca por uma situação de equilíbrio que vai ser chamada de o concerto da Europa. Esse concerto é concertar, porque é concerto de consertar, de trabalhar junto, de combinar. Tá? Então, o concerto da Europa pressupunha que, diferente do que aconteceu durante as guerras revolucionárias e as guerras napoleônicas, em que a França sozinha combateu todas as demais potências e basicamente sempre as derrotou, a ideia agora era que nenhum país, nenhuma potência fosse mais forte do que duas outras reunidas contra ela. Napoleão tinha lutado simultaneamente contra austríacos, prussianos, russos e ingleses e na maior parte das vezes venceu. Então a ideia era você buscar um equilíbrio de forças em que isso não mais fosse possível. Duas potências alinhadas contra uma terceira, essa terceira não poderia necessariamente ser mais forte do que as outras duas. Então, a busca de um equilíbrio de forças dentro da Europa é um outro princípio que emana do Congresso de Viena. Então, eu tenho a ideia de restaurar o velho regime, eu tenho o princípio da legitimidade e eu tenho essa busca pelo equilíbrio de forças que é o concerto da Europa. E eu tenho também a definição, né, a partir do Congresso de Viena, de um mecanismo conjunto, né, que vai atuar na Europa como uma espécie de polícia continental, chamado de Santa Aliança. A Santa Aliança, formada originalmente pela Rússia, pela Áustria e pela Prússia, era um mecanismo de auxílio destinado a ser acionado sempre que houvesse uma nova revolução na Europa. Porque o grande medo era o quê? Que de uma revolução aquilo se espalhasse pelo continente e abalasse a ordem constituída. Então, desde esse momento, fica estabelecido que, em caso de revolução, você vai acionar o mecanismo da Santa Aliança como uma espécie de polícia continental para reprimir esses movimentos revolucionários. As compensações foram, na verdade, muito poucas, já que se você vai restaurar a ordem anterior e a França não era uma inimiga, né, não havia muito o que necessariamente pagar. As fronteiras vão corresponder àquelas que já pré-existiam em 1789, independentemente das diferenças nacionais, portanto, populações de origens étnicas ou históricas distintas vão continuar de repente presas dentro de um outro Estado potencialmente hostil até mesmo a elas, mas era restaurar a velha ordem, então isso vai permanecer. E os recursos materiais humanos divididos de maneira nenhuma potência mais poderosa do que a outra, que é o último item aqui, que na realidade é o tal do equilíbrio de forças que eu já me referi. Tá ok?
Temos aqui um mapa da Europa a partir de 1815, então temos aqui o enorme Império Russo em verde, tem ali no meio da Europa os novos estados foram criados, né, a partir desse momento, então voltou-se à condição original que já pré-existia, tá, que era necessariamente fazer a roda da história voltar a 1789. Pois bem, ainda que esses tempos restauradores de retrocesso, etc., fossem uma tônica do período, isso não vai necessariamente impedir que as revoluções aconteçam. Os mecanismos, as ideias, as propostas que saem do Congresso de Viena não são fortes o suficiente para impedir que as revoluções aconteçam. Elas são fortes o suficiente para impedir que essas revoluções, na maior parte das vezes, vençam, mas não conseguem impedir que essas revoluções aconteçam. Então, pensando nessa Europa de uma ordem conservadora, eu vou ter, pelo menos em 3 momentos, 3 grandes ondas revolucionárias em que a revolução ela começa em algum lugar e ela vai se espalhando até ela ser contida e derrotada. Então eu tenho uma onda revolucionária em 1820, tem uma outra onda revolucionária em 1830 e tem uma outra onda revolucionária em 1848, essa muito mais forte, muito mais significativa, e a gente já vai ver por que isso acontece, tá? Mas na segunda metade do século XIX as revoluções acabam, elas cessam basicamente, não é que acabam, elas praticamente desaparecem. E por que isso acontece? Não é tanto pela eficácia dos mecanismos de repressão, de combate aos movimentos revolucionários, mas é porque os movimentos revolucionários da primeira metade do século produziram, na segunda metade do século, uma ampliação do direito de voto, uma ampliação do direito de participação política das camadas mais pobres, a ampliação do chamado sufrágio universal, que é quando a maior parte da população participa eleitoralmente da vida política de seus países. Então, foi a partir do momento em que se fizeram concessões crescentes em relação às camadas mais pobres da população o processo que essas revoluções elas foram diminuindo até praticamente cessarem. Não foi a repressão, foram as concessões de direitos que acalmaram o cenário europeu. E todas essas ondas revolucionárias, a de 1820, a de 1830 e de 1848, todas elas repercutiram, por sua vez, no Brasil. As revoluções liberais na Europa, de 20 a 25, estou destacando aqui principalmente a questão de Portugal, porque tem a ver com o que eu falei. A onda de revoluções de 1820 repercute no Brasil. Eu tenho em 1820 a chamada Revolução Liberal do Porto, tá? Que é um movimento que acontece em Portugal com o objetivo de promover o fim da monarquia absoluta. Lembrando que nesse momento a família real portuguesa se encontra no Brasil. O Brasil é, na verdade, o centro do Império Português. A família real portuguesa aqui está desde 1808 e nesse momento, 1820, continua aqui no Brasil. Então, em 1821, quando acontece essa Revolução do Porto, você vai ter a exigência de uma Constituição, além do retorno da família real de volta para Portugal. Aí há um detalhe a ser considerado. A Revolução do Porto de 1820, né, de 1821, ela tem um duplo caráter. Para Portugal, ela é um passo adiante porque ela representa um avanço na medida em que você vai substituir a monarquia absoluta por uma monarquia constitucional. O que significa essa mudança? O rei governará até onde a lei permitir. Antes ele faz o que quer, agora ele fará aquilo que está limitado pela lei. Então isso é um avanço para Portugal. Nesse sentido, a Revolução do Porto ela foi positiva. No entanto, em relação ao Brasil, ela é um oposto, ela é um retrocesso. Por quê? Na tentativa de recuperar o papel central de Portugal nas relações econômicas entre o Brasil, colônia mais importante, e os mercados europeus,
Isso significa que a ida da família real de volta para Portugal e o estabelecimento agora, a eliminação de várias medidas que foram tomadas durante a presença da família real no Brasil, isso vai ter um caráter de recolonização. Vou dar só um exemplo. Em 1815, com Napoleão derrotado, por exemplo, o Brasil foi elevado à condição de reino. Deixou oficialmente de ser colônia para ser um Reino Unido a Portugal. Ora, o movimento revolucionário do Porto em 1820, que quer uma Constituição e a volta da família real para Portugal, significava, em relação ao Brasil, caçar essa condição de Reino Unido, o Brasil voltar a ser colônia. Então, o movimento revolucionário ele é positivo para Portugal, porque é um movimento que defende liberdades, mas em relação ao Brasil ele é um retrocesso. E aí eu posso considerar que o movimento de 1821, né, uma das consequências dele, que é o retorno da família real portuguesa de volta para a metrópole, mas significa que no ano seguinte, em 1822, as pressões recolonizadoras de Portugal sobre o Brasil vão desdobrar, vão culminar na Declaração de Independência. Então, a onda revolucionária de 1820 atinge Portugal. Para Portugal é um avanço, mas para o Brasil é um retrocesso, e a consequência dessa onda revolucionária de 1820 é a proclamação da nossa independência em 7 de setembro de 1822. Tá ok? E quando a gente está falando de movimentos liberais, essas revoluções liberais, elas são liberais por quê? Porque elas são baseadas na ideia do liberalismo. Ah, troquei 6 por meia dúzia, entendi tudo. Então vamos lá. Preste atenção. Liberalismo, ele tem duas vertentes. Eu tenho o liberalismo político, que eu vou circunscrever a ideia fundamental, que é a defesa das liberdades. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de organização política, liberdade de votar em quem se quer, cada homem um voto, o estabelecimento de um sufrágio universal, a substituição, por exemplo, do voto baseado na renda pelo voto baseado num conceito mais amplo de cidadania, de participação política. Então, politicamente, eu estou falando que no liberalismo ele se pauta na ideia da liberdade. Separação da igreja do Estado, por exemplo, também é uma outra característica que você tem. E no âmbito da economia, esse liberalismo ele está relacionado, preste atenção aqui, olha para cá. No âmbito da economia, o liberalismo econômico é recuperar um elemento fundamental do início do capitalismo, do início da Revolução Industrial, que é uma ideia que vem lá do século XVII, que é o Estado não deve intervir na economia, que era uma característica típica do mercantilismo que existia antes do advento do capitalismo, e a ideia do laissez-faire, laissez-passer, que é a liberdade de fazer, a liberdade de vender, né? Que é o chamado livre comércio ou livre cambismo, conforme defendido por Adam Smith, um teórico, tá, do capitalismo nascente. Então, essas revoluções elas são liberais por essas ideias. O argumento fundamental é a ideia da liberdade. Liberdade que é essa que existe tanto para o indivíduo, no sentido da sua participação, do seu direito de participar politicamente na vida do país onde ele mora, onde ele vive, mas também a liberdade econômica, de fazer, vender para quem quiser, comprar de quem quiser, pagar o salário que melhor lhe aprouver, enfim. É a ideia básica da liberdade. E depois eu tenho duas outras ondas revolucionárias, uma em 1830 e outra em 1848. A de 1830 tem na França um ponto importante, vai repercutir também aqui no Brasil, já chego lá, né? Começa na França, se espalha pelo continente europeu, e elas tinham um caráter tanto liberal quanto burguês, ou seja, é liberal no sentido da defesa da liberdade individual e associativa, mas é
liberal também do ponto de vista da liberdade econômica, e ele é burguês porque esses valores são encarnados pela camada social burguesa que, numa sociedade de antigo regime, está na base, mas numa sociedade capitalista sai da base para o topo. Vimos que as revoluções de 1820 vão levar à independência do Brasil. A onda de revoluções de 1830, no seu ataque contra o absolutismo, contra o antigo regime, vai repercutir no Brasil em 1831, aumentando as pressões contra o imperador Dom Pedro I, que vão terminar na sua própria abdicação ou renúncia. Então, se 1820 vai produzir a independência do Brasil, a onda revolucionária de 1830 vai levar ao fim do primeiro reinado, com a renúncia de Pedro I e o início do período regencial aqui dentro do Brasil. Já a última grande onda, a maior delas, que foi a onda revolucionária de 1848, você vai ter um questionamento do generalizado daquilo que ficou combinado lá em Versalhes, desculpe, em Viena, e você vai ter a influência agora de outras correntes ideológicas. Se é de 20 e 30 o fio condutor era o liberalismo, a de 1848 tem, além do liberalismo, eu tenho o nacionalismo. Muitas das revoluções que vão eclodir vão ser revoluções que têm a ver com a constituição de reinos separados, de estados separados, dentro daqueles que já existiam, porque povos diferentes queriam ter seu próprio reino, seu próprio país, é o chamado Estado-nação, né? Então, tipo assim, eu tenho na Espanha uma população chamada de bascos. Os bascos vivem dentro da Espanha até hoje, mas até hoje os bascos perdem o direito de autonomia e construírem um país que seja exclusivamente deles, saírem de deixarem de ser um pedaço da Espanha para se tornarem um país separado. Isso está presente na onda revolucionária de 1848, portanto, e o nacionalismo se junta ao liberalismo. Mas há uma importância ainda maior, porque em 1848 tem a publicação do Manifesto Comunista, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, que termina com a sua última frase, né, trabalhadores de todo o mundo, univos, e, portanto, quando eu falo das revoluções de 1848, eu não posso esquecer que elas têm um caráter também, uma presença já do movimento socialista, do socialismo como uma interpretação daquela sociedade que existia, que não era a sociedade que interessava necessariamente aos trabalhadores, e a proposição de uma sociedade alternativa, uma sociedade diferente, uma sociedade em que você atendesse os interesses da classe trabalhadora e não das classes dominantes, fossem elas do antigo regime, fossem a burguesia. Então, o que eu tenho para 1848, portanto, e aí por que o nacionalismo tem a ver, é porque essa última frase do Manifesto Comunista, trabalhadores de todo o mundo univos, né, se o socialismo originalmente ele era internacionalista, uma das formas para enfraquecer esse movimento internacionalista era você apostar justamente naquilo que é a particularidade, aquilo que é a singularidade que divide os países, a sua nacionalidade, o seu perfil próprio. Então, a ênfase, o desenvolvimento do nacionalismo tem a ver com o liberalismo no sentido de enfraquecer, de conter, de enfrentar o socialismo. Tá ok? Galera, por hoje a gente completa a nossa parte teórica aqui, né, de hoje, e no nosso próximo encontro nós vamos fazer atividades práticas, tá, de consolidação, né, de fixação desses conteúdos. Eu vou começar, provavelmente, no nosso próximo encontro, eu vou fazer
algumas questões com vocês, porque eu vou propor umas questões resolvidas por mim e, na sequência, vou deixar outras questões para que vocês façam e me entreguem a posteriori como uma nota, né, como parte do processo avaliativo de vocês nesse momento de afastamento. Tá ok? Um abraço para vocês e até breve, galera. Tchau, tchau.